Olá, meus queridos amigos do Salão de Bronze, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez. Eu sou o Vitor e hoje a gente vai falar sobre Flesh and Blood. Mais especificamente, a gente vai falar sobre como ensinar Flesh and Blood. Eu vou estar dando aqui 3 dicas que você pode usar para poder ensinar Flesh and Blood um pouco melhor. Vindo isso de alguém que já esteve em grandes eventos, tendo que ensinar para várias pessoas sequencialmente. É bem difícil, mas depois de um tempo você começa a pegar o jeito. Eu também já conversei com muita gente sobre esse tópico para entender coisas que eu fazia errado, definitivamente tinha muitas, e eu acho que vai ter muita coisa que você vai poder aproveitar também. Mas antes da gente ir direto para o conteúdo como tipicamente vamos, eu peço que você deixe aquela inscrição aqui no canal, que você possa, né, tá sempre sabendo aí o que tá rolando por aqui. Aquele sininho também ajuda você a receber a notificação quando vídeos novos saem. A sua curtida aqui nesse vídeo ajuda a gente a chegar em novas pessoas diferenciadas aí mundo afora, e o seu comentário nesse vídeo ajuda eu a sorrir sabendo que vocês estão realmente aí e que vocês estão conversando comigo sobre os mais diversos tópicos que me alegram muito. Para além disso, segue a gente nas redes sociais, confere lá a nossa página do Apoia-se, afinal tem várias recompensas muito interessantes para quem nos apoia e a gente tem muitos custos aqui para cobrir nesse canal. Acontece, mas toda a ajudinha que vocês podem dar pra gente lá, eu fico muito feliz, de verdade. Então agradeço a todos os apoiadores, adoro sempre reforçar o quão especiais essas pessoas são e como eu adoro conversar com elas lá no nosso Zap. Mas gente, é basicamente isso. Dá uma olhadinha aí na descrição que tem um monte de coisa útil e vamos direto para o nosso lindo, maravilhoso e cheiroso vídeo conversando sobre como ensinar as pessoas a jogar Flesh and Blood. A primeira dica que eu tenho, e ela vai linkar um pouco com provavelmente todas as outras, mas é porque essa aqui é a minha favorita, a mais básica e a mais fundamental aí em você ensinar alguém. Ela tem 2 maneiras de você dizer que pensa de uma maneira um pouco diferente, mas são essencialmente a mesma coisa, tá? Então por isso que eu vou deixar elas como apenas a dica 1. A primeira maneira de você pensar essa questão é dizer que não jogue pelo oponente, não jogue pela pessoa que você está ensinando. Não fala pra ela, você tem que jogar essa carta, depois joga essa carta. Tá bom, agora joga essa. Olha o que aconteceu, que legal. Porque na realidade, apesar de você talvez estar mostrando o potencial, a gente gosta do jogo, a gente quer mostrar o quão forte aquilo que a pessoa tá pegando, aquele baralho inicial é muito forte. Então você, olha quanto você pode fazer. A pessoa, a princípio, qualquer coisa que ela fizer, ela já vai sentir que ela alcançou grandes coisas. E você colocando essas sequências e mostrando o que é otimizado e tal, talvez você assuste jogadores, o que não é tão provável, mas o mais provável é que na verdade você confunda as pessoas, você não dê aquele espaço que a pessoa precisa para errar, para evoluir. E eu vou falar um pouco mais sobre isso nas próximas dicas também, mas a outra maneira que eu quero falar de dizer essa dica 1, e que para mim é a maneira mais simples da gente memorizar isso e aplicar isso no dia a dia, é pensar: legal é o suficiente. Isso, na verdade, eu não falo exatamente no sentido de legal, divertido, mas isso ajuda também. Você deixar legal, divertido é muito bom, porque ajuda a pessoa a voltar ao jogo. Quando a pessoa está aprendendo, é muito importante que você mantenha ela interessada. Mas não é disso que eu tô falando. Quando eu digo que legal é o suficiente, é que dentro das regras já é muito bom. O que você quer que o jogador, na primeira partida dele, faça é siga as regras. Seja capaz de entender as regras de maneira natural. Então, se as jogadas que esse jogador está fazendo estão de acordo com as regras do jogo, mesmo que elas sejam más jogadas de um ponto de vista estratégico, quer dizer que essa pessoa já está entendendo. E esse é o primeiro passo para depois ela começar a evoluir e entender estratégia. Estratégia é um passo que vem depois de você entender aquilo que você está mexendo. Então a primeira dica é essa: deixe que a pessoa aceite que ela só precisa nesse momento se manter dentro das regras, e isso vai ser a melhor coisa para os dois. A segunda dica é meio que uma sequência da anterior, na verdade. A gente falou sobre não jogar pela pessoa, né? Mas a gente precisa em algum momento mostrar para a pessoa também quais são as regras, qual é a maneira dela evoluir. Aqui eu já não tô mais falando exatamente do primeiro jogo, mas talvez do 4º jogo, do 5º jogo, do momento em que a pessoa saiu do starter deck e pegou um baralho um pouco mais evoluído. Eu tô falando aqui da pessoa que já tá começando a querer entender um pouco mais de estratégia. Não só isso, mas às vezes isso é válido até numa primeira partida, se você vê que a pessoa já teve muita facilidade com o jogo, porque daí sim é o momento em que você consegue despertar um pouco mais de interesse dessa pessoa. E o que eu vou falar aqui é sobre a gente saber a hora de fazer as correções, e tipicamente essa hora é, a menos que seja uma partida muito longa em que seja válido você falar para que a pessoa não esqueça, tipo 2, 3 turnos depois, mas idealmente você quer fazer as correções no fim da partida, mesmo que seja necessário você fazer uma nota mental para que você possa voltar
voltar a mente da pessoa para aquele momento do jogo. Porque é muito frequente pra gente que não está aprendendo o jogo, a gente já processar a informação básica com muita facilidade. Então é mais fácil pra gente focar em lembrar, por exemplo, o que aconteceu numa partida. Muitas vezes um jogador mais iniciante não vai lembrar o que aconteceu no primeiro, no segundo, no terceiro turno. Isso é muito comum. Muitas vezes eu não lembro, porque eu sou uma pessoa esquecida. Mas ainda mais como iniciante é uma coisa que é muito frequente e a pessoa só não lembrar o que aconteceu. Então é interessante, se você tem essa capacidade de lembrar quais foram mais ou menos os turnos, o que aconteceu, ou pelo menos dar um exemplo próximo o suficiente para a pessoa entender, você voltar depois e mostrar, olha o que você poderia ter feito naquele momento. Essa é uma ótima hora. Acho que os únicos momentos em que é de fato válido você corrigir na mesma hora, fora erros de regra, é caso seja algo que seja muito errado, assim, por exemplo, ou algo que seja uma questão de leitura da carta, por exemplo, não no sentido da pessoa leu e fez errado, mas a pessoa leu e não percebeu o que aquilo queria dizer. O que eu penso aqui, por exemplo, é alguém que está jogando de Reiner ou de Levia e a pessoa pega ali o Blood Rush Bellow e acaba não usando, como aconteceu uma vez com o Alec, por exemplo. Eu tava jogando com ele, quando ele ainda tava aprendendo, e daí a primeira partida dele de leve, eu acho, eu vi que ele pitchou uma Blood Rush Bellow, assim, primeira coisa no turno ele pitchou, daí eu falei, não, peraí, não precisa também, porque assim, se eu fosse voltar lá na outra partida, lá no final da partida, só pra falar pra ele que aquela carta que ele tinha na mão era boa, não tinha muito porquê, sabe? Tipo assim, eu acho que ele tava pitchando a Blood Rush Bellow pra fazer bicho vir, já tinha algum pitch de alguma coisa, não lembro, eu lembro que era uma coisa assim, que ele tinha o combo perfeito na mão e ele não tinha percebido. Eu não falei do combo todo, eu falei apenas ali da Blood Rush Bellow a princípio, porque é uma carta que, o que ia acontecer? Ele ia pitchar ela porque ele não leu o efeito direito, não tinha passado pra pensar no efeito, ela ia pro fundo do baralho e não ia ser uma coisa que ele aprendeu, ia ser uma coisa que simplesmente passou reto. Então foi um momento em que eu achei legal mostrar pra ele, essa carta aqui faz essa coisa aqui, ela é uma das cartas principais que a gente usa e tal, e daí eu dei a oportunidade dele experimentar o resto do turno. Eu não fiquei falando, agora você faz isso, daí faz aquilo e aquilo. Eu instruí ali as coisas que aconteceram, por exemplo, baniu a Blood Rush Bellow, eu falei, a Blood Rush Bellow não. Baniu a bicho vivinho, eu expliquei o que acontece e tudo mais, mas no geral, esse é um tipo de situação muito específica onde tem uma carta em que muitas vezes é difícil pra pessoa ler, principalmente essas cartas mais complexas. Seria a mesma coisa, por exemplo, de uma caçar e ter uma Blood on Her Hands, é a carta principal do baralho, só que é um monte de texto, é um monte de complexidade, e às vezes a pessoa acaba deixando aquela coisa que seria um aprendizado super legal sobre o baralho ir pra fora, então é interessante você correr atrás desse momento de vez em quando. A terceira dica já é algo que é quase contraditório à primeira coisa que eu falei, mas eu espero que faça sentido, que é saiba quando é a hora de determinadas regras valerem. E eu não digo isso só no sentido de, não pode voltar atrás da sua ação. Isso aí voltar, gente, de verdade, dependendo, até campeonato competitivo eu deixo a pessoa voltar, dependendo do que for. Eu digo em sentido, por exemplo, muitas vezes quando a pessoa está aprendendo, tem mecânicas do jogo que são muito complicadas, que estão ali por um motivo específico que faz sentido, mas que não é a hora. O meu grande exemplo disso, por exemplo, é Blood Debt. Você ter o Blood Debt ali é muito importante o balanceamento do jogo, porque senão os personagens de Blood Debt essencialmente seriam inderrotáveis se eles não tivessem esse tipo de risco. A Levia, o Shane, a V7 tem Blood Debt, tem Blood Debt também, Runeblade com Trevosa. Esses personagens seriam com certeza muito roubados se eles não tivessem isso. E eu acho importante você mencionar que essas coisas existem. Existe essa habilidade aqui que ela vai te dar dano. Mas vamos não se preocupar com isso agora, por causa da pessoa chegou nisso. A gente tem mecânicas que são assim. Mecânicas como, por exemplo, eu não sei, depende do nível do jogador. Dependendo do jogador, se for alguém que está com bastante dificuldade, alguém que nunca jogou um jogo de cartas, por exemplo, ou às vezes alguém que nunca jogou jogo de cartas e além disso não tem experiência jogando videogame ou jogos de tabuleiro, é uma pessoa completamente nova que por algum motivo chegou no Flesh and Blood, às vezes é válido até mesmo você ignorar um pouco a questão de Chain Link. Tô jogando aqui com Fire, Blazing Headlong. Você fala, essa carta você não poderia jogar nesse momento. Mas depois eu explico. Vamos dizer que pode sim, ela tem o Go Game, mas geralmente você não poderia, porque é segunda. Então, dependendo, às vezes é hora de você falar, às vezes é hora de você deixar acontecer, mas saiba que alguns momentos específicos é ok você deixar umas regras passarem. Alguns momentos específicos faz totalmente sentido
você deixar algumas coisas de lado para que a experiência de jogo da pessoa seja mais fácil. Afinal, se a pessoa está aprendendo, muito frequentemente isso não vai ser durante um Armory ou algum evento que vale uma premiação. Claro que se for durante um Armory, por exemplo, o mais importante é a gente ter uma certa tolerância com quem está aprendendo, deixar voltar, dar atenção ao que a pessoa não está entendendo. Se você já terminou o seu jogo, às vezes ficar perto daquela pessoa para que ela possa te fazer uma pergunta. Claro que sem tornar injusto o proponente dela, no sentido de você estar jogando para essa pessoa, assim como a primeira dica, não é para você ficar jogando por ninguém, mas a gente tem que ter ali um espaço, né? Não é sempre que a gente consegue dar a possibilidade de ignorar regras. Por exemplo, no Armory não dá, mas se a pessoa tá ali na sua casa, ou um dia que você chegou na loja e não tá tendo um evento, ou antes ou depois de um evento, você está ensinando alguém, são momentos em que você pode ter essa permissibilidade. Mas eu acho que todas essas coisas funcionam em conjunto e tem horas e horas. Como eu falei, tem a hora de você esperar o jogo acabar para você falar, e tem a hora que é mais fácil você simplesmente explicar na hora que acontece, porque às vezes é uma oportunidade de ensinar. Da mesma maneira que é muito bom que a pessoa siga as regras, mas no momento em que ela já entendeu as regras principais do jogo, ela já entende o que é o vai e vem do jogo, às vezes ainda não é a hora de ela entender quais são os pormenores, né? Quais são os pequenos detalhes de cada coisa. Então vai muito da sua análise, vai muito de você estar prestando atenção no que aquela pessoa já está entendendo, quais que são as facilidades e dificuldades, e muito do que ajuda é você perguntar para a pessoa que você está ensinando o que ela já teve contato antes, porque daí você às vezes já teve também e você consegue fazer conexões, o que ajuda muito. E é basicamente isso que eu tenho para falar hoje, gente. Essas foram as 3 dicas. Eu espero que elas tenham sido úteis, que vocês consigam ensinar muita gente. Eu imagino que esse vídeo tenha ficado bem mais curto do que o normal, e eu queria saber o que vocês acham dessa duração, né? Eu sei que não é um vídeo super curto, como a gente tem muitos no YouTube, mas eu achei interessante, assim, um vídeo que você pode parar e assistir. Essa semana também tá muito corrida por conta de alguns eventos que a gente vai estar participando como salão aqui na cidade, então tive que preparar coisa de orçamento, de um monte de coisa aí, de arrumação, conversar com quem que vai no evento, então também tá tendo bastante tempo aí envolvido nesse meio, mas eu quis fazer um vídeo que desse para fazer rápido e que também fosse um vídeo pra gente testar como é que dá para fazer esses vídeos de dicas mais rápidos e eficientes, porque a gente tem vídeos de dicas aqui no canal, mas alguns deles são vídeos de dicas gigantes também. Então me digam o que vocês sentiram, se vocês acham que essas dicas te ajudaram, se você sente que no momento que te ensinaram talvez teve alguma coisa que te incomodou. Se você tem mais dicas, por favor, comente aqui embaixo. Se você tem sugestões de futuros vídeos desse estilo, de outros estilos também, pode ficar à vontade para sugerir aí nos comentários. Mais uma vez, se puder se inscrever aqui no canal ajuda demais, aquela curtida ajuda a gente a chegar em mais pessoas, e comentário de qualquer tipo deixa a gente muito feliz em comunicar-nos com vocês. Segue a gente nas redes sociais, todos os membros do salão têm suas redes sociais aí embaixo. A gente tem muitas novidades a caminho, eu mal posso esperar para compartilhá-las com vocês. Confiram também os nossos projetos, né? A gente tem o projeto Soneto do Jardim da Noite, que é um RPG que já tem 20 sessões completas aqui no YouTube, é um projeto antigo meu, mas que hoje em dia eu considero ele como parte do Salão de Bronze, e eu quero eventualmente voltar com ele, então por favor, deem aquela chance de assistir o Soneto. A gente tem um podcast também que resume o começo, que é um pouquinho lento e difícil de assistir, então não tenha medo de ir direto pelo podcast se for necessário. Tudo muito do meu coração aquele projeto. Claro, gente, muito importante, confiram, apoia-se aqui do canal, que ajuda muito esse canal a existir e se manter. E a gente tem várias recompensas lá e gostamos muito de nossos apoiadores, estamos sempre conversando com eles. E falando nisso, já que a gente está chegando aqui no final do vídeo, eu quero deixar aquele agradecimento gigante a essas pessoas maravilhosas aqui, os nossos apoiadores, que fazem esse canal continuar existindo e cada vez aumentando o seu nível de qualidade. Um enorme beijo poderoso para essas pessoas maravilhosas que nos apoiam e que eu gosto muito de todas elas. E se você chegou até aqui, mais uma vez, muito obrigado. Aqui nesse ladinho para você vai ter alguns vídeos que você pode assistir para se divertir ainda mais. Provavelmente eles são do Salão de Bronze, né? Eu espero. E aqui a gente vai ter o Soneto e o Salão de Bronze para você acessar os canais em si e tal e poder se inscrever bonitinho. É isso, gente. Até mais.